Hoje é 1º de novembro de 2025. Queridos e amados irmãos, vivemos numa prisão domiciliar. Esse mundo foi criado como prisão. Uma prisão domiciliar, onde nós temos o direito de sair de casa, trabalhar, ter uma esposa, um casamento, ter filhos, ganhar dinheiro, enfim, ter uma casa para morar. Em sua grande maioria nem casa tem, vive de aluguel, enfim. Mas em todo caso é uma prisão domiciliar. Melhor do que aqueles que estão nas trevas, que nem isso eles têm direito. O engano aqui é total. E para sair desse engano não é brincadeira. Eu vou ler aqui o capítulo 17 e o 18 do livro de Enoque e depois vou ler a mensagem para a nossa geração. Tomaram-me então e transportaram-me a lugares onde as coisas se apresentavam como chamas de fogo. E quando queriam, podiam transformar-se em formas humanas. Depois levaram-me ao lugar das trevas, e sobre uma montanha cujo cume alcançava o céu. O céu das trevas, é claro, né? Que lá embaixo também tem um céu. E vi lugar de luminárias, os reservatórios das estrelas e dos trovões, e nas profundidades mais distante, um arco de fogo com setas e sua aljava, e uma espada de fogo, e todos os relâmpagos. Depois transportaram-me a um lugar das águas vivas e do fogo ocidental, que recebe o sol da tarde. Então cheguei a uma torrente de fogo cuja incandescência fluía como a água e que se derramava num grande oceano. Então eu vi as grandes correntes de água e cheguei até o grande rio e a grande escuridão, da onde a Igreja Católica tirou o lago de fogo. Depois cheguei aos lugares para onde se encaminhar toda a carne. Depois cheguei-se aos lugares para onde se encaminha toda a carne. Eu vi as montanhas da escuridão do inverno e os lugares para onde fluam todas as águas das profundezas. Então eu vi a foz de todos os rios da terra e desembocadura das águas profundas. As visões de Enoque é interessante, né? É claro que em sua grande maioria aqui são adaptações grego-romanas, mas tudo bem. Eu vi as câmaras de todos os ventos
eu vi como ele adornavam toda a terra. Por meio deles eu vi também os alicerces da terra, eu vi a cumieira da terra, eu vi, é chamado de coluna, né? A cumieira da terra, eu vi os 4 ventos que suportam a terra, o firmamento e o firmamento. Eu vi como os ventos expandiam a abóbada celeste e como sua posição se situava entre o céu e a terra. Eles constituem as colunas do céu. Eu vi os ventos que fazem girar o céu e movimentam o disco solar. Que é que a NASA colocou na cabeça das pessoas nas escolas? Que a Terra gira em torno do Sol. O Enoque está dizendo que é os ventos que faz com que o Sol faça o seu percurso, o disco solar. Olha só, eu vi os ventos que fazem girar o céu e movimentam o disco solar e as estrelas até o seu acaso. Eu vi os ventos que sobre a terra transportam as nuvens, eu vi os caminhos dos anjos. Eu vi nos confins da terra o firmamento que se sustentam nas alturas. Depois eu fui em direção ao sul e vi um lugar que ardia todo o tempo. Ali encontram-se 7 montanhas de pedras preciosas, 3 delas do lado leste, 3 do lado sul. Das do lado leste, uma de pedras coloridas, outras de pérolas e outra de topázio. As do lado sul são formadas de pedras vermelhas. A montanha do meio alcança o céu, assemelha-se ao trono de Deus e é feita de alabastro. O ápice do trono é de sarife. É feito de safira, é uma espécie de pedra, né? Feito de safira. Vi então um fogo flamejante para além daquelas montanhas. Existe um lugar que representa o fim da grande terra. Lá o próprio céu chega ao seu fim. Ou seja, quando acaba a borda do firmamento e desce ao abismo. Esse planeta aqui, ele tem um limite. Para baixo dele é o espaço. E aí existe quantidades infinitas de planetas que Yahweh criou, tanto para cima como para baixo, como para a direita, como para a esquerda. Né? A montanha do meio alcança semelhante-se ao trono de Deus. Então eu vi um abismo. Depois que a terra acaba, ele diz: então eu vi um abismo com
colunas de fogo de altura, com colunas de fogo de altura, da altura do céu. E vi depois essas mesmas colunas ruindo, elas são incomensuráveis, tanto em altura como em profundidade. Atrás desse abismo, eu vi uma região que por cima não tinha firmamento e por baixo não tinha bases terrestres firmes. Sobre ela não havia nem água, nem pássaros. Era um lugar deserto e horrível. Como eu já disse, a terra da escuridão, ela é deserta. Isso não é coincidência, tá? Lá eu vi 7 estrelas como montanhas grandes e ardentes. Quando perguntei sobre elas, disse o anjo: este é o lugar em que o céu e a terra acabam. Esta é a prisão das estrelas e das legiões dos corpos celestes. E as estrelas que circulam sobre o fogo são aquelas que no início do seu curso transgrediram as ordens de Deus, não aparecendo no seu devido tempo. Assim ele encolerizou-se com elas e prendeu-as por 10.000 anos, até o tempo em que estivesse expiado o seu pecado. Como diz Raul Seixas, eu nasci há 10.000 anos atrás. Também tirou do livro de Enoque. Essas estrelas são seres malignos que se levantou contra Yahweh, como eu já disse. Eles são presos na terra da escuridão. Eles são privados de vir até o reino da luz. Aqui, meus queridos irmãos, nesse exato momento, o tempo fechou e tá assim meio nublado. Tá ruim até para ler. E quando fica nublado, como eu moro aqui numa casa escura, as letras ficam assim meio afubazenta nos meus olhos. Então eu não vou ler mais o livro de Enoque, vou ler uma passagem do Evangelho da nossa geração. Queridos e amados irmãos, para quem não me conhece, eu sou o irmão Israel. O título do meu canal no YouTube é Israel Xavier Souza, uma luz na escuridão. Uma irmã me perguntou o que é que acontece se no reino do Messias as pessoas vão se lembrar da nova vida que elas vão ter no reino de Yahweh quando ele assumiu o controle dessa terra. Yahweh vai apagar todos os conhecimentos desse governo maligno. Não é permitido lembrar. Ele não vai deixar. Mas por enquanto, o verdadeiro evangelho veio para denunciar o inimigo, como ele trabalha e como ele age todo esse tempo aqui nessa terra. Então aqui nessa terra é permitido se lembrar de algumas coisas. Mas em muitas coisas, principalmente quando se trata dos segredos, dos mistérios que estão abaixo de nós, aonde Ra-Satã e seus principados realmente reina
e domina por completo? O que acontece lá não é permitido nós saber. E Yahweh não deu esse direito a nenhum de nós. Mas aquilo que foi me passado, eu vou divulgar. Queridos e amados irmãos, durante a vida do homem ou da mulher aqui na Terra, existem 2 tipos de sofrimento. Ou seja, quando o corpo é ferido, quando o nosso corpo, a nossa matéria é ferida, a nossa alma também sente a dor, pois está ligada ao seu corpo. Por ela estar ligada ao corpo, a dor é transferida tanto para um como para o outro. Porém, após a morte do nosso corpo, a nossa alma, ou seja, o nosso espírito, se descola da matéria inferior e carrega sobre si as lembranças de tudo que viveu neste mundo. Prestar atenção, ela carrega sobre si as lembranças de tudo que ela viveu neste mundo. Não está falando das trevas, mas daqui, enquanto ela viveu na terra. Assim que ela sai do corpo, ela carrega com ela tudo aquilo que ela viveu, com quem ela viveu, quem são seus amigos, quem foi seus familiares, com quem ela casou, deixou de casar, com quem separou, deixou de separar. Enfim, a forma como ela viveu na terra, ela vai carregar com ela todas as suas lembranças. A nossa alma se descola, porém, após a morte do nosso corpo, a nossa alma se descola da matéria inferior e carrega sobre si as lembranças de tudo que viveu neste mundo, da mesma forma como vivemos no corpo físico, também serão nossas lembranças fora dele, como revelou o anjo do nosso Pai Yahweh. Diferente do que a irmã perguntou, que no reino do Messias, quando as pessoas retornam ao mundo para nascer, se elas vão se lembrar de suas vidas passadas. Não, não é possível. Porque é um outro reino, é um outro governo. Não pode haver nenhuma lembrança do governo de Satanás no governo do Messias. Isso será apagado totalmente das pessoas. Portanto, não é como Satanás colocou na Bíblia, dizendo que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E nem têm recompensa, pois a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Foi isso que Satanás colocou na Bíblia, para dar outro sentido. Diz o mensageiro. Então eu perguntei, o que o rei Salomão estava realmente falando? O anjo respondeu que ele estava falando do esquecimento da alma quando retorna ao mundo para nascer outra vez. Dessa forma, ela fica entregue ao esquecimento, pois sua memória foi apagada. Porém, quando a alma sai do corpo, ela sabe de tudo o que fez durante sua vida aqui na terra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esse é o verdadeiro evangelho. Meus queridos,
e amados irmãos, viver diante de Yahweh não é para qualquer um, é para quem quer. Obedecer a palavra de Yahweh não é para quem ouve, é para quem se dedica. Acreditar no nome do Supremo, acima de todos esses deuses que já estão instalados, enraizados nesse mundo, é para quem não duvida. E Yahweh não trabalha com dúvidas. As pessoas que aceitou Yahweh, que ainda têm dúvidas de certas coisas, elas ainda não se converteram a Yahweh. Porque quem se converte a Yahweh não duvida da sua mensagem. É ao contrário, procura obedecer e viver a palavra dele. Não ficar criando dúvidas em relação a isso ou em relação àquilo. Ou ficar querendo saber de segredos pelo qual não foi revelado para nenhum de nós na nossa geração. As pessoas não conseguem viver nem o básico que o Altíssimo Yahweh manifestou para nos resgatar. Elas não querem viver nem o básico e fica querendo saber de coisa além que nem foi revelado para nós saber. É impressionante a capacidade do ser humano de querer saber coisas que ele mesmo não consegue compreender, nem o básico que eu já estou revelando faz tempo. Até hoje, tem irmãos que têm dúvida. Apenas o básico, o mínimo do mínimo. E elas querem que eu dou resposta de coisas que nem para mim foi revelado. Abra os seus olhos, meus irmãos e minhas irmãs, para que não irrite o Ser Supremo. Tá? Se ele não revelou nada dessas coisas para ninguém, é porque não chegou o tempo. Vamos atentar apenas o que já foi revelado, apenas o básico, para nos preparar para receber, quando o Messias revelar outros segredos que está além da nossa compreensão. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem quiser entender, que entenda. Deixo vocês um forte abraço.